Vamos lá agora implementar o nosso banco persist page, né? Esse banco persist page, ele foi baseado aqui no Gallery. Dentro de Gallery, se você entrar em Material, navegando lá para baixo, você vai encontrar esse Text Fields aqui, ó, que é um formulário. Nós já tínhamos visto isso lá no começo do treinamento, quando analisamos alguns exemplos, né? E agora nós vamos usar esse formulário aqui, tá bom? Esse formulário, se você tentar submetê-lo, ele faz algumas validações. Isso é desejável, nós vamos querer ter validações no lado do cliente e no lado do servidor. É o certo fazer dessa forma, né? O que ele tem mais? Ele tem alguns campos requeridos, enfim, ele tem a validação, né? E com esse submit a gente consegue implementar um salvar aqui em cima, tá? Muito bem, esse carinha aí, onde é que ele se esconde? Ele está lá dentro de Flutter, Examples, exemplos, lib, demonstração, dentro de Material. Lá no final, aqui, ó, nós vamos ter o Text Form Field Demo, tá? Vou copiar esse cara aí, vou colar aqui dentro de banco. Daí quando eu voltar para o meu projeto, ele já vai aparecer aqui, tá? E aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar ele completo, Ctrl C, e vou colar ele aqui, tá? Ctrl V. E vou começar a alterá-lo, tá bom? Muito bem, então a primeira coisa aqui, a nossa classe é banco persist page, tá? Ele está definido como um stateful widget. Eu vou deixar assim por enquanto, tá bom? Bom, eu sei que nessa banco persist page nós vamos precisar de dois carinhas aqui, né? Vamos precisar do banco e do título, tá? Então, final banco e final string título. Muito bem. Daí nós tiramos esse cara daqui. Ele está reclamando. Vou pedir para ele criar o construtor. Ele criou o construtor aqui embaixo para a gente. Vou tirar essa rota daí. Daí o banco persist page, ele vai controlar o estado aqui, ó. Tá? Esse estado tá mais lá para baixo, tá? Ele cria aqui umas classes no meio, essa person data, essa classe para controlar a senha aqui, ó. Vou tirar esses caras e vou jogar lá para o final. Depois a gente vê se a gente precisa deles, tá bom? Ctrl Home para voltar para o começo. E melhor que a gente sempre deixe a classe que controla o estado logo abaixo da classe que a gente acabou de criar aqui em cima, né? Então, Ctrl C, essa classe aqui, ela controla o estado de banco persist page. Então pronto, até o momento, nenhum problema, tá? Muito bem. Daí ele instancia esse person data aí, que é os dados de uma pessoa. Nós não vamos precisar disso, né? Nós não estamos trabalhando com os dados dessa pessoa. Vou logo tirar essa classe daqui. Eu pressiono F12 para vir para cá. Removi, Ctrl Home para voltar para cá. Tira esse cara daí. Daí ele tem um método aqui para mostrar alguma coisa numa snack bar. Tá? Provavelmente quando ele for validar o formulário, ele vai mostrar uma mensagem lá no final, tá? Numa snack bar. Eu vou tirar esse void daqui e vou colocá-lo abaixo do build. Olha o build onde é que se encontra. Então, abaixo do build é que eu vou colocar esse void, tá bom? Eu quero o build bem pertinho do começo. Então, tá, o que eu tenho mais aqui? Além dessa chave global do scaffold aqui, né, que é utilizada lá naquela snack bar, tá? Por isso que a gente precisa guardar a chave dela, porque a snack bar está vinculada ao scaffold. Nós temos a chave global para o formulário. Quando nós formos salvar o formulário, nós vamos precisar dessa chave aqui, né? Daí eu tenho uma opção para informar se esse formulário é autovalidado, tá? Eu vou pressionar Ctrl H e vou alterar de
auto validate para auto validate com um V maiúsculo, tá bom? Muito bem, ele já alterou. Ok, eu não estava verificando pelo case aqui, então eu já vi que ele alterou aqui visualmente, né? E esse form was edited, eu vou colocar Ctrl H, form foi alterado. Vou controlar dessa forma aí, tá? Então vamos pedir para ele alterar. Pronto, agora não tem mais nenhum resultado porque está completamente diferente aqui, né? Naquele outro momento, quando eu procurei por auto-validate minúsculo, ele continuou achando 3, mas é porque eu não estava verificando o case. Então tá. Daí ele tem aqui uma chave global para a senha, não vou precisar disso, não vou ter senha nesse formulário. E ele tem também um formatador para números, não vou precisar disso, né? Eu não tenho uma máscara para números nesse formulário do banco, tá? Tira isso aí. Esse método aqui, ele vai tratar a validação do formulário, quando o formulário for submetido, tá? Vou recortar ele, vou copiar ele aqui para baixo, lá embaixo do build. Deixa ele aí, tá bom? Voltando aqui em cima, eu tenho o método para validar o nome, tenho o método para validar o telefone, vou tirar a validação do telefone, vou tirar a validação da senha, e esse método para validar o nome, eu vou recortá-lo também lá para baixo. Deixa ele aí, tá? Muito bem, pronto. Voltando aqui em cima, eu tenho esse warn user about invalid data. O que significa isso? Se tiver dados inválidos no formulário, a lógica aqui é avisar o usuário que existem dados inválidos. Eu não vou mexer com esse cara aqui agora. Vou apenas copiá-lo lá para depois do build. Ctrl X. Vamos lá para o final do build. Vou deixar ele bem aqui, tá? Muito bem. Volta lá para cima. Agora eu tenho o meu build, né? Tenho aqui, olha, banco persist. Page state, é quem está controlando o estado da minha página. Tem uma chave para o scaffold, porque eu vou precisar por conta do snack bar. Tem uma chave para o formulário. Tem um auto validate para saber se esse formulário será auto-validado ou não. E tenho uma variável form foi alterado para saber se houve alterações no formulário. Finalmente eu chego no meu build com um scaffold. Primeira coisa que eu vou fazer no meu build é o que eu fiz aqui, ó. Vou pegar o provider. Então, antes de retornar o scaffold, eu já pego o provider, tá? Deixa eu pegar aqui o banco view model. Deixa eu pegar aqui o provider. Prontinho. Já já a gente vai utilizar esse banco provider aí, tá? Aqui no scaffold nós temos o comportamento da drawer, né? Que seria aquela janelinha que vai se abrindo caso nós tenhamos um menu fechado nessa gavetinha, né? Drawer é a gaveta, tá? Eu vou tirar esse cara daqui. Nós não temos nenhuma gaveta neste momento. Eu posso comentá-lo para ver o que a gente faz com ele depois, né? Deixa eu comentar esse cara aqui. Tá, aí a chave desse scaffold é a scaffold que está definida aqui em cima. Né? Quando a gente guarda essa chave aqui, onde é que a gente usa ela de novo? Ctrl F. Bem aqui, ó. Quando eu precisar mostrar essa snack bar é vinculada a esse scaffold. Ok? Muito bem. Então, por conta disso, nós estamos utilizando essa chave, tá? Vou fechar essa janelinha aqui. Daí nós temos aqui o título. O título vai ser o widget.título, que eu passei aqui em cima, ó.
Tá? Passei o título aqui em cima e em determinado ponto vai ser banco inserindo, em determinado ponto vai ser banco editando, dependendo do que a gente está fazendo, né? Esse actions aqui, nós vamos colocar aqui o botão de salvar nele, tá? Então, deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto. E aqui eu vou colar o botão de salvar e explicar para você. Aqui está. Tá, então eu coloco um icon button. Esse icon button, ele recebe o ícone save, que é para eu salvar os dados do formulário, tá? No onPressed eu faço uma chamada assíncrona. Primeiramente eu guardo o estado do formulário, guardo numa variável chamada form, tá? Daí, se o form não tiver validado, eu passo um auto-validate para true. Né? Para que eu faço esse auto-validate para true? Porque se ele tiver alguma coisa errada, automaticamente ele vai validar todos os campos, tá bom? Se ele não for validado, ele vai mostrar essa mensagem lá na snack bar. Por favor, corrija os erros apresentados antes de continuar. Se não, né, se o form ele tiver passado pela validação, eu salvo esse formulário. Daí eu passo se o título do widget for banco editando, é porque eu estou editando esse banco, né? Eu chamo então o método alterar do provider passando o banco. Se não for banco editando, é porque eu estou inserindo. Então eu chamo o inserir do banco provider passando o banco como parâmetro e chamo um pop. Ao chamar o pop, eu fecho essa tela do banco persist page e volto para a tela de detalhe caso eu esteja inserindo, ou volto para a tela de lista page, na verdade, volto para a tela de detalhe caso eu esteja editando, né? Ou volto para a tela lista page caso eu esteja inserindo, tá bom? Essa é a nossa lógica aí do botão de salvamento. O corpo desse scaffold vai ser uma área segura, uma safe area. Vamos analisar a safe area aqui. Top e bottom. Eu estou passando um false, porque embora eu queira uma área segura, eu tenho que navegar por esse formulário. Então, se for um formulário muito grande, né, pode ser que ele passe para a parte de cima ou para a parte de baixo da tela. Né? Se a gente vier aqui, ó, nesse cara, você vê que em determinado momento o form ele atravessa a parte de cima da tela, aqui, ó, tá? E em determinado ponto ele atravessa a parte de baixo da tela também, porque ele é grande para esse dispositivo, né? Então eu quero que a área seja segura aqui, na esquerda e na direita. Na parte de cima, na parte de baixo não, tá bom? Voltando aqui então, eu tenho a chave do formulário, que é uma chave global, já guardei lá em cima, eu preciso dela para salvar o estado do formulário, né, ou para validar o formulário. O auto-validate ele traz daquela variável que nós já definimos. O onWillPop, para que serve esse cara aqui? Ele vai tentar impedir o usuário de fazer besteira, tá? Então, se tem alguma validação, se tem alguma coisa clicou lá no botãozinho do Android sem querer, né, para sair daquela tela. Então, nesse onWillPop nós podemos controlar isso. Amigo, tem muita alteração aqui. Você alterou esse formulário e você não salvou. Tem certeza que você quer perder as suas alterações? Algo assim, tá bom? Ele vai apontar para aquele método lá, ó, warn user about invalid data, que nós copiamos lá para baixo. Eu vou alterar isso daí para avisar o usuário form alterado, tá? Vamos então substituir, prontinho. Ok, o filho desse formulário vai ser uma scroll bar. O filho da scroll bar vai ser uma single child scroll view, para a gente poder navegar por ela, né? Aí tem de novo o comportamento aí do arrastar da tela, né? Se você der uma olhada na documentação, você vai ver que nós deixamos esse down aqui, vai parecer que o formulário está mais reativo, tá? Vou deixar esse cara aí então. Pronto, eu vou até descomentar esse outro aqui de cima.
tá? Não vai ter nenhum problema quando a gente já implementar esse drawer aí, ele já vai ter esse mesmo comportamento. Ok, continuando então, eu tenho aqui um padding, tá? Então vou deixar uma distância aí de 16 na horizontal. E o filho dessa single child screw view aqui, ó, vai ser uma coluna. E é aqui que eu vou começar a colocar os campos, né, do meu formulário, tá? Veja que coluna tem um children, então a coluna vai ter uns filhos, né, e vai ficar um abaixo do outro, tá? Eu começo colocando uma caixinha com uma altura de 24 pixels, depois eu coloco um text form field. Esse text form field, o primeiro no nosso caso, é o código do banco, né? Muito bem. Eu preciso que o código do campo do banco seja capitalizado, tipo, quando o usuário começar a digitar, por exemplo, Albert, o A fique maiúsculo? Não, não preciso disso, né? Na verdade, eu preciso que o teclado do código do banco seja um teclado numérico. Então, vamos aqui no Keyboard Type. Vai ser um text input type ponto number. Aí vem aqui a decoração desse cara, decoração da caixa, tá? Então aqui no texto de hint eu vou colocar informe o código Febraban para o banco. E aqui, ó, código vai ser o meu label text com um asterisco porque ele será obrigatório, tá? No onSaved do formulário, dentro de widget.banco.código, eu vou salvar o valor desse cara aqui, tá? E aqui, ó, no initial value, eu vou colocar o widget.banco.código. Muito bem. E o validator, por enquanto, aí vai ser esse validate name. Validate name, eu preciso validar o código, mas não como name, né? Mas tudo bem, depois a gente vê essa questão das validações, tá? Aqui no initial value, eu vou verificar se o banco é nulo. E se tudo isso aí for nulo, eu vou passar um vazio para ele, né? Porque pode ser que eu esteja inserindo um novo registro, né? Vai que esse banco chega nulo, vai que o código está nulo, né? Que se eu estiver inserindo, com certeza o código vai estar nulo. Eu passo um valor vazio para ele, para não ter problemas aí com valores nulos. Agora, como é que eu vou saber se o formulário foi alterado, né? Eu vou utilizar essa onChanged aqui, tá? Vou verificar se o texto foi alterado. Daí, se o texto foi alterado, tem uma variável aqui, que é o form foi alterado. Vou passar um true para o form foi alterado. Tá mostrando um errinho aqui, vamos ver o que é. Ah, tá. Ele espera um ponto e vírgula e não uma vírgula. Muito bem, tá? Daí ele vem, coloca uma caixinha de texto para separar um item do outro, né? E começa um outro text form field. Esse outro text form field vai ser o nome, né? Então na borda ele começa aqui o decoration, da mesma forma que ele começou aqui, ó, input decoration. A borda é essa mesma, preenchido true. O ícone, ele está colocando uns ícones aqui, né? Que ícones são esses, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. São esses ícones aqui, ó, tá? Não vou querer esses ícones não. Imagina, para cada campo do formulário nós colocarmos ícones, né? Isso vai dar muito trabalho. Só para escolher os ícones vai dar um trabalho danado. Não, não quero esses ícones. Então vamos tirar o ícone da pessoa aqui de cima. Vamos tirar esse ícone do telefone aqui de baixo, tá? O hint que eu vou colocar é o seguinte. Informe o nome do banco. E aqui, nome. Prefixo, sem prefixo. Tá? Muito bem, muito bem. Não tenho tipo de teclado, teclado padrão. No onSaved, eu vou pegar esse onSaved daqui, ó, vou copiar, vou colar ele aqui
Então nós vamos agora salvar em nome o valor desse text form field, tá? Validador, vou colocar esse mesmo validate name, que é de fato a gente vai validar o nome aqui, né? O nome tem que ser obrigatório, o código tem que ser obrigatório, tá? O código só pode receber números. E o nome aqui não pode receber caracteres estranhos. Muito bem. Daí eu tenho um input formatter aqui, não vou ter isso. E no meu onChanged eu faço a mesma coisa aqui, tá? Form foi alterado igual a true. Finalmente eu vou colocar a URL, né? Então começa tudo do mesmo jeito, ele passa, separa um text form field do outro através de uma caixa, usando uma caixa, né? Daí eu tenho o input decoration, a borda dele, preenchido true, não quero o ícone, o hint text vai ser informe a URL do banco. Aqui a gente coloca URL, não é obrigatório. Tipo de teclado é o teclado padrão. No onSaved a gente coloca o widget.banco.url recebendo este valor. Daí a gente pega o onChanged aqui de cima para saber se esse formulário foi alterado, né? E esse initial value aqui também é importante, tá? O valor inicial do text form field para o nome vai ser nome. E o valor inicial do text form field URL vai ser a URL, tá? Muito bem. Depois disso eu apago esses outros, não vou precisar desses outros formulários, desses outros text box, né? Apago até chegar aqui, ó. Pronto, tem uma caixinha separando. E eu vou ter um texto indicando que o campo é obrigatório. Indica que o campo é obrigatório. Muito bem. Com isso eu termino aí a implementação do meu formulário, né? Agora vamos para esses métodos aqui embaixo. Eu tenho esse show in snack bar, a gente já viu que ele é utilizado quando nós formos validar o formulário. Bem aqui assim, show in snack bar, deixa eu procurar por ele aqui, show in snack bar, tá aqui ó. Então quando ele for validar o formulário, se tiver algum problema, ele vai pedir para corrigir os erros apresentados lá na snack bar, tá? Perfeito. Daí eu tenho esse handle submitted, quando o formulário ele é submetido, nós precisamos fazer essa validação, só que essa validação eu já estou fazendo exatamente naquele lugar que eu acabei de mostrar para você. Já estou fazendo a validação aqui, ó, tá? Então, esse handle submitted, eu vou me livrar dele. Aí eu tenho o validate name, deixa esse validate name aí, tá? A gente está chamando ele de dois campos diferentes, né? Ele está validando aqui se o campo, no caso, né? Ele tem apenas caracteres dual Z maiúsculo, dual Z minúsculo, só caracteres alfabéticos. E ele informa, inclusive, para o usuário. Por favor, informe apenas caracteres alfabéticos. Nós vamos ter que mudar isso daqui, tá? Mas deixa aí por enquanto. Daí eu tenho o método avisar o usuário que o form foi alterado. Originalmente, esse método aqui foi implementado para mostrar para o usuário se havia erros no formulário, tá? Por isso que ele tem esse form.validate. Primeiramente, ele pega o estado do formulário, tá? Daí ele verifica se o formulário é nulo, ou se o formulário não foi alterado, ou se o formulário foi validado, tá? Então, esse form foi validado aqui, eu não vou querer. Tá bom? Vou querer apenas isso daqui, olha. Se o formulário for nulo, ou se o formulário não foi alterado, retorne true. Tá? Então, ele retornando true, ele não vai avisar nada para o usuário, tá? Agora, se ele não retornar true, né, se o formulário é diferente de nulo e se o formulário foi alterado, ele vai entrar aqui, tá? Quando ele entra aqui, ele faz o seguinte. Ele cria uma show dialog, nós já vimos isso aqui na página anterior. Dentro de show dialog, eu preciso de um alert dialog. E dentro desse alert dialog, eu faço o seguinte. No título aqui, olha, ele está informando, esse formulário tem erros, mas esse texto eu não vou mostrar. Eu vou colocar alterações não concluídas.
tá? Estou mudando um pouquinho a lógica aqui. Eu quero avisar o usuário que ele tem alterações que não foram concluídas. Ele começou a alterar o formulário e está tentando abandonar o formulário. Ele vai perder aquelas alterações, tá? E não que o formulário tem erros, né? Se você testar bastante esse mecanismo, esse formulário que tem lá no Flutter Gallery, você vai ver que ele vai avisar que o formulário possui erros, mas não que o usuário está abandonando a sessão, por assim dizer, e perdendo aquilo que ele colocou. Mas é isso que eu estou querendo aqui, nesse caso, né? Por isso que eu estou alterando. Então a pergunta aqui vai ser a seguinte: olha, deseja fechar o formulário e perder as alterações? Se o usuário responder sim, yes, nós chamamos um pop passando um true, tá? Então, deixa eu mudar aqui de yes para sim, deixa eu mudar de no para não. E se ele responder não, eu passo um navigator pop passando um false. Qual será a diferença do true para o false, hein? O true, ele deve fechar a janela de diálogo e também fechar a banco persist page. Já o false, ele vai fechar apenas a janela de diálogo. Que interessante isso daí, né? Esse formatador do número aqui eu não vou precisar. Vou tirar ele daqui. Esse password field eu também não preciso dele. E nem do password field state. Tá? Quando a gente for implementar senhas, nós podemos dar uma olhada nesse formulário aqui de novo, né? Muito bem, salvei. Ele já sincronizou com o meu dispositivo. Vamos lá no meu dispositivo. Vou pressionar aqui no Banco do Brasil. Vou pressionar para editar. E aí está. Ele já apresentou os dados do Banco do Brasil, né? Deixa eu tentar salvar para ver se vai acontecer alguma coisa. Olha só. Ele validou o código aqui para entrar apenas com caracteres alfabéticos. Então a gente tem que mudar essa validação. Vou tentar salvar de novo. Veja que a snack bar está aparecendo ali embaixo. Olha, por favor, corrija os erros apresentados antes de continuar. Quando eu seleciono aqui um item que altero, né, e tento sair, ele pergunta: alterações não concluídas. Deseja fechar o formulário e perder as alterações? Se eu disser não, eu permaneço no formulário. Se eu selecionar sim, ele fecha o formulário. Isso é interessante porque nós temos algo parecido aqui no banco detalhe page. Olha. Quando eu excluo um banco, eu chamo um pop duas vezes. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Vamos inserir um banco. Banco 222, nome 222, URL 222. Vou salvar. Ele quer só caracteres alfabéticos aqui, né? Então aqui a gente não vai conseguir passar, vai? Vou colocar uma vírgula aqui. Nós estamos presos aqui, ó. Tá? Nós não vamos conseguir sair daqui. Vou conseguir porque eu estou utilizando o teclado do computador, tá? Então, salvei. Ele salvou o banco A. O banco A deveria aparecer aqui, mas não apareceu. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Ele foi colocado aqui. Então vamos voltar aqui, vamos recarregar a aplicação. Tá faltando algum detalhe aí na nossa aplicação, tá? Recarreguei. Voltemos aqui de novo. Agora sim, ele apareceu ali, o banco A. Eu vou pedir para excluir o banco. Tá? Vou selecionar ele aqui. Pronto, vou pedir para excluir. Deseja excluir? Não. Ele volta para cá, né? Então, na nossa lógica aqui, do banco detalhe page, se eu apertar não, ele chama apenas o pop aqui, tá? Agora, se eu apertar assim, ele chama o pop duas vezes, né? Voltemos aqui. Deseja excluir o banco? Sim. Ele chamou o pop duas vezes e fechou. O banco A ainda está aparecendo aqui, então ele não está recarregando a lista, né? Tem uma coisa estranha aí, mas a gente vai corrigir depois, tá?
Muito bem, deixa eu carregar de novo aqui a aplicação, para ele tirar o banco A de lá. E aqui, ó, no lugar de eu chamar o pop 2 vezes, eu vou chamar o pop com um true. Vamos ver o que vai acontecer, né? Voltemos aqui. Vou inserir um outro banco. BBB. Salvei. Voltei aqui na relação de bancos. Ele não apareceu. Mas ele está aqui. Então, tá. Deixa eu recarregar o meu sistema. Sistema recarregado. Então, o BBB já apareceu aqui. Vou selecionar. Vou clicar em excluir. Vou dizer não. Ele permanece. Vou clicar em excluir. Vou informar sim. Mas ele permaneceu. Qual a diferença entre os dois? Bom, aqui no banco persistPage, esse cara está sendo chamado num método assíncrono. E ele está sendo chamado onde? Deixa eu procurar por ele aqui. Ele está sendo chamado no onWillPop de um formulário. Tá? Não é a mesma coisa que nós temos aqui. Aqui nós estamos dentro de um flat button. Esse flat button é dentro de um alert que faz parte de quem esse alert aqui? Ah, ele está no onPress de um icon button. Tá? Então aqui, ó, vamos utilizar os dois dessa forma. A pergunta é, será que tem como eu chamar só uma vez e já fechar o alerta e depois fechar essa janela? Fica para você dar uma pesquisada sobre este assunto, tá? Então, na próxima videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre as validações desse formulário que nós estamos construindo, né? Nós temos que validar ali o código e o nome, e essa validação não está funcionando da forma ideal.